Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos ao episódio 122 do Taon Podcast. Você metesse até igual a ver, né? Pois é, rapaz, Decote eu não uso muito V, essa né? camiseta, sabe? Mas daí como na correria minha, cara, tu sabe como é que é a minha corrida do meio-dia, né? Chega da academia, come ali, esquenta uma vida rápida, eu boto a roupa. Quando eu Essa botei... história, tu tem o close, tu tem arrumado Não, cor, segunda-feira tu usa, pode ver, ó. Não. Fique ligado, ele usa uma cor por dia, ele tem tudo certinho, o sapato que combina com o look. Sai daí, parece que não me conhece. Aí quando eu botei uma calça jeans azul, eu peguei a camisa azul, não combina, eu vou botar um pretinho pra dar quebrada. Olha bem aí. ou não? Entende moda, né? Não entender de moda, não. Só não pode sair da rua mal também. Né? Não. Então daí botei essa cara. Faz tempo que eu não uso. E tá calor, né? E tá quente. Tá quente. Tá né? quente. Tá quente demais. Tão quente quanto as odds da WSBet.io, né? No cantinho da tela do Chicão, tá vendo o QR Code aqui em cima aqui? Já bota a tela do telefone pra lá, bota 10, ganha Thiago mais Moreira 10. ganhou dinheiro no final de semana. Eu vi, mandou pra mim. Ele tá usado, né? Foi na zebrinha, né? Botou pouquinho na zebrinha e saiu feliz da vida. Já garantiu o final de semana dele lá. Bem gordinho, né, Ti? Então vai lá na AWS, já faz os teus jogos. Já vou dar dica, tá? Primeira final da Copa do Brasil, a zebra do São Paulo deu bom pra quem botou. A segunda final, provavelmente a odd vai ser muito parecida pra quem ganha. Joga nos escanteios que não tem erro. Ah, tu vai nessa? É, mais de 5 escanteios. Eu tenho uma aposta pra esse jogo, que é empate. E é uma oddzinha boa. Segundo jogo agora? É, empatezinho. É mais de 2 gols pro São Paulo. Tu acha? Pode botar. O pessoal tá dizendo, sabe, mas um amigo meu flamenguista, o Mica, ele disse o seguinte, eu não tava confiante, eu te falei, que esse primeiro jogo. Agora, pro segundo, eu tô sentindo uma coisa boa. Daí diz, sabe como é que é? Em casa, tu não tava confiante, tu acha que lá com 60 mil vocês vão querer bagunçar? Não, é que o problema do Flamengo ainda tá ali. É verdade. Entendeu? É o baixinho, né? Na hora que tirar ele, daí ele pode sentir alguma coisa boa. Por enquanto, ele só vai sentir coisa ruim. Tem tudo pra ele botar o Fabrício Bruno de centroavante e o Léo Pereira de meio campo. Barbaridade. Ele volta. Bom, mas coisa boa vai sentir você que tá aí do outro lado da tela, que vai poder acompanhar a entrevista com essa nossa convidada especial aqui. Isso aí. Ela é formada em psicologia, psicóloga, mentora e, como é que se diz? A diretora executiva? Como é que se fala, Letícia Zanini? Bem-vinda. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Educadora executiva. Educadora, diretora, mas educadora é mais do que diretora, eu acho, né? Porque educação, professor, maior respeito a todos os professores do Brasil aí. Educador executivo, não é pra qual. O que faz uma educadora executiva? Educa pessoas dentro das organizações. Boa. A gente tem todos os tipos de gente, né? Eu escrevo um artigo por semana desde 2016 e teve um especificamente que eu escrevi que empresas são creches para adultos. Então tem um monte de gente que usa roupa de adulto, mas tem comportamento infantil e está no ambiente corporativo. Então a gente precisa trabalhar vários tipos de educação emocional, técnica, comportamental, e esse é o meu trabalho. Meu foco é muito mais emocional e comportamental, pela minha formação, obviamente, mas quem está nos acompanhando agora e está dentro de empresa sabe que tem aquele coleguinha que faz birra, aí dá aquela puxada de tapete em projeto, rola um lance de inveja, mas ninguém fala muito. Tudo é muito velado no ambiente corporativo. E meu papel é gerar, eu falo, desconforto calculado. Desconforto calculado. Esse é o nome do meu livro que está saindo daqui a pouquinho. Ela não dá ponto sem nó, né? Não. Desconforto calculado. Gostei dessa tua palavra aí. Por que, né, desconforto calculado? Se a gente não tem um mínimo de... Todo mundo quer conforto. Essa história de sair da zona de conforto. Cara, a gente trabalha para ter conforto, né, na vida, mas todo excesso é nocivo. Então, se não tem um mínimo de desconforto, uma provocação, sabe? Será mesmo? Será que é só até aqui? Será que eu só consigo fazer essa entrega? Então... Será que o modelo que eu estou usando realmente é o ideal? É melhor assim? Exato. E na consultoria isso sempre funcionou muito, porque a empresa hoje está fazendo 10 anos. Estou aqui comemorando o aniversário da empresa com vocês. Olha aí, ó, 10 aninhos. E todos os anos, quando a gente vai fazer planejamento estratégico, a gente sempre se questiona. Será que só tem esse caminho? Será que esse é o modelo? Será que a gente está fazendo de uma única forma? Será, sabe? Ponto de interrogação. Isso é importante. Então, esse é o meu papel dentro das empresas, gerar um desconforto, que eu falo que é saudável, no sentido de ter uma provocação, porque a gente tem que ter criticidade com relação ao nosso comportamento, com relação à nossa entrega, com relação ao que a gente faz e por que a gente faz. Então, é o que eu faço todos os dias, né? Educadora corporativa, como é que tu faz para saber como está a educação do pessoal quando tu chega para ti depois poder educar? Tu senta com um a um, tu senta com
com o mandão, o dono da bola, ele diz, ó, não tá assim, tá assado, ou como é que funciona? Então, a gente faz reunião que a gente chama de briefing, né? Então, a gente faz um levantamento, uma escuta. Individual. Dependendo individual, dependendo coletivo. Então, a gente vai elaborar um diagnóstico. Dependendo do número de pessoas, vai fazer uma avaliação que é coletiva. Com essa avaliação, a gente vai ter dados. Essa tua pergunta é muito importante. Porque só se basear na percepção dos outros pode ser muito perigoso, né? Percepção geralmente é impulsionada por emoção. E emoção dá e passa. É igual a tempo. Hoje tá um solão, né? Amanhã possivelmente vai chover. E é assim, com raiva, com amor, com alegria. Então, se a gente não tem dados, a gente corre o risco de ficar enviesado, porque as culturas têm vieses. Então, como é que a gente desenha, por exemplo, um projeto de aprendizagem organizacional? Baseado em dados e fatos. Claro que percepções também. Não existe nenhum indivíduo que não seja minimamente impactado pela percepção. Tem um livro do Daniel Kahneman que se chama Ruídos, que fala sobre vieses e fala, inclusive, de como os vereditos judiciais são impactados pelas percepções e pela emoção. Se o time do futebol do juiz ganha na noite anterior, será que o veredito é diferente? Então, ele comprova isso. Ele é um cara reconhecido, né? Já ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Então, a gente tem esses viés. Então, eu não posso ficar só enviesada. Inclusive, quando eu faço mentoria com o gestor, eu não escuto só ele. Eu escuto ele, o diretor que lidera ele e os liderados do cara. Porque, senão... Eu falo, a gente se apaixona pela nossa própria história, né? Cria um caso de amor, né? Fica muito fiel e a gente não enxerga. Por isso que eu falo que meu papel é desconforto. Porque geralmente eu escuto assim, não, eu faço feedback com o meu time. Aí eu vou escutar o time, o cara não faz. Ele acha que faz. Ele acreditou que ele faz. Mas a pessoa que é liderada por ele não entende. Porque um dos maiores problemas é a comunicação, né? Perfeito, eu ia falar agora. É a principal. Isso é fato. Pode Qualquer ser. lugar. E eu tinha um grande desejo na consultoria, assim, eu quero atender grandes marcas, porque eu achava que os problemas seriam diferentes. E eu faço trabalhos para Unilever, Cacau Show, grandes marcas de fato, né, que têm aí grandes produtos, processos no mercado. Não importa o tamanho, não importa o nome, onde tem gente, os problemas serão muito parecidos e comunicação deles. Então, quanto mais a gente minimizar o impacto da percepção e da comunicação, mais efetividade tem na entrega, né? E é isso que basicamente eu faço dentro das organizações. Inicialmente formado em psicologia. Eu comecei psicologia, terminei. Eu falo que eu comecei e terminei, eu conto sempre para os alunos. Sabe como é que eu fiz psicologia? Sou filha de médico e bioquímica. Tá. E aí, quem é filho de médico sabe que o pai quer que seja médico. Claro. E ninguém seguiu meu pai. Meu pai dizia que ele tinha um gol entalado na garganta. O quê? Um gol. Tinha um gol, que ele queria gritar gol. Tá ligado? Ele Aquela queria gritar figurinha do gol. Galvão Bueno vermelho, cabeça explodindo. Ele só ia gritar gol. Então, infelizmente, meu pai faleceu muito jovem, com 49 anos. Nossa, jovem mesmo. Teve um CA gástrico, enfim. E não viu a gente fazer gols de outra forma, né? Claro. Mas eu fiz psicologia, eu tirei no papelzinho. Olha, eu falava para meus alunos, não tá sigam a brincando. prof, por favor. Não façam isso em casa. Mas o que estava escrito nos outros Cara, papéis? e o mais bizarro é que eu Psicologia. botei psicologia, fono e físio. Percebe que tem um padrão que era saúde. Sim. Isso era um fato, né? Boa. Então, Jaleco só que branco. saiu fisioterapia. Eu falei, não, mas eu não quero isso aqui. Do sorteou a físio. Eu só tinha... Não quero, vou fazer psicologia. Aí comecei, fiz, parei. O papelzinho então não resolveu nada. Nada. Tá vendo o que é vieses? Eu tirei no papel, pelo menos. Isso, tinha uma desculpa, né? Não, só era um papelzinho. Então, assim, já estava enviesada. Daí comecei psicologia, comecei em Floripa. Aí o que aconteceu lá? É muito raro alguém da psicologia conseguir estágio na primeira fase da faculdade. É quase impossível. Vai conseguir lá pela quinta, sexta. E eu consegui um estágio na primeira fase da faculdade, lá no CIE, que era o Centro Integrado Empresa e Escola. Acho que ainda existe. Tem, né? também. Tem. Tinha um amigo meu, o Elton, beijo, Elton. Se ele ligava, ele atendia. Alô, tudo bem? Quero falar com o Elton. Ele não tá. Era ele que não queria trabalhar. Porque o CIE liga, né? Segredo revelado, Elton. Não, acabou. Tem uns jovens, o CIE liga pros jovens, né? Pro pessoal, Sim. Tal, trabalho, estágio, enfim. E ele disse, não. Eu trabalhei na Previdência Social uma época pelo CIE. É mesmo? Eu era jovem aprendiz. Que bom, cara. Olha aí. É isso bem, aí. né? Olha aí, formando... Mas em Floripa daí? Em Floripa. Daí eu comecei a fazer estágio na área organizacional. Por isso que eu falo, fui para o mundo de empresa muito mais pela oportunidade que me apareceu. Se eu falar, eu gostava, eu nem sabia nada, né? Tava lá, mas valeu muito a pena porque eu tinha parte prática e teórica. E aí, quando eu me formei, eu já tinha uma bagagem interessante. Então, eu já tinha experiência. E aí, eu fui virar psicóloga organizacional. Passei por indústria, varejo, serviço. Depois, eu montei a consultoria.
Fui fazer mestrado em desenvolvimento socioeconômico, porque eu comecei a atender cooperativas e o modelo cooperativista sempre me encantou, então eu estudei, né, o comportamento do líder dentro do cooperativismo de crédito, especificamente. Hoje eu atendo o Brasil inteiro, várias cooperativas, e amo esse movimento. Aí eu fui estudar, né? Eu falo, eu sou a maluca da matrícula. Eu falo que tem um curso ali, eu vou lá, eu faço, até porque o que eu vendo, então o que eu faço, né? A gente dá um nome bonito, mas o que eu faço é vender conhecimento. Claro. Envelope, engarrafa e vende, né? Então, essa é a minha vida. Então, não faz sentido eu não viver estudando, né? Se eu vendo conhecimento. Claro. E aí, tu em Floripa, conseguiu estágio, se formou, e lá mesmo tu já começou a aprender, ou foi alguma oportunidade que te apareceu para tu seguir essa parte de mentoria e tal? Porque fazem 10 anos já que tu estás com a empresa, né? Faz 10 anos, mas trabalhando na área de desenvolvimento humano desde 2001. Então, eu transferi a faculdade para Tubarão, porque meu pai já estava num processo de adoecimento e a gente sabia que ele não ia durar muito tempo. Então, eu me formei em Tubarão e eu vim, isso eu já estava trabalhando em Florianópolis, na área. Quando eu vim para cá, que eu estava muito perto de me formar, então eu me formei aqui. E aí eu fui ser psicóloga organizacional de uma empresa grande que tem aqui, que é serviço na área de medicina, de saúde, que é uma cooperativa também. Depois eu voltei para Florianópolis, que fui para um grupo de varejo mercadista, que também é super conhecido, e voltei para cá para gerenciar uma indústria metalúrgica. E foi muito disruptivo, assim, porque as duas primeiras marcas eram muito conhecidas, muito consolidadas, pelo menos para mim. Aí eu volto para ir para uma indústria metalúrgica que não tinha nada na área de desenvolvimento humano, e que eu tive zero. Tinha que montar tudo. Zero, mas eu falo que foi a melhor escola que eu tive. Imagina. Porque quando tá numa estrutura muito organizada, tu vai continuar o processo. Sim, sim. Quando tem que um ajustezinho aqui, outra coisinha ali, mas já tem o padrão. Já tem a espinha dorsal tá montada. Exato, segue, né? E lá eu aprendi muito, assim, e todos os processos da área de desenvolvimento humano eu implantei. Então, quando eu saí para abrir a consultoria, na época, eu implantava processo de RH. Estrutura, recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento. Eu não faço mais isso hoje. Então, foi um crescimento gradativo. Entendi. Né? Foi ampliando e dando passinho, passinho. Agora, como eu cheguei no mundo da mentoria, lá em 2010 explodiu esse negócio do coach no Brasil, né? E aí, eu fiz uma formação de coach. Eu já era formada psicóloga, comecei a atender. Acho que já ser formado psicólogo ajuda muito, né? Pra essa profissão total. de coach, Nossa, né? Total. Imagina. Muito. Mas o que aconteceu? Eu sempre fui muito cri-cri, assim, de questionadora. Aí eu comecei a trabalhar, falei, pera, eu acho que não aprendi direito lá no curso, volta, estuda. Porque faltava um negócio. E aí eu falei, eu vou descobrir no mundo quem que é o cara que falou que é o pai da criança, eu vou atrás, eu não quero saber. E aí eu fui pra Califórnia e fiz a formação com o Timothy Galloway, que é considerado o precursor do coach no mundo, que é um senhorzinho, eu trouxe ele pra Criciúma em 2017. A gente fez um baita evento aqui para executivos. E aí eu me formei, ele tem uma metodologia que se chama The Inner Game, que começou no mundo do esporte, ele era um capitão de tênis em Harvard, tanto é que o primeiro livro dele foi The Inner Game of Tennis. Então, o que aconteceu? Ele lançou um livro, que é esse, tinha 20 mil tenistas nos Estados Unidos na época, eles fizeram uma tiragem proporcional ao número de tenistas, e a editora teve que fazer outros lançamentos, porque o livro vendeu, esgotou. E aí começaram a pesquisar. Então, por exemplo, eu sou um jogador de tênis. Falo, cara, Chico, isso aqui é pra ti, que é um educador dentro de empresa, isso aqui é pra ti, que é um professor. Até que chegou na mão de um executivo da Apple. E aí o cara leu e falou, isso aqui é sobre educação corporativa. Traz esse cara aqui. Então, começa a ir pro ambiente corporativo. A gente tá falando de 70, 80. Então, eu fui pra lá, entendi. Aí eu comecei a entender que a minha crítica não era tão louca. Por quê? Porque o que acontece no Brasil é que a gente não tem tanta criticidade. A gente gosta de copiar muito modelo. Então, o que aconteceu no Brasil foi uma promessa, as pessoas gostam de milagre, de que elas iam ganhar muito dinheiro sendo coaches. Então, as escolas brasileiras enveloparam um produto. Mental coach, executive coach, profissional coach. Cara, isso não existe nos Estados Unidos. Método é uma só. Isso não é uma profissão. Boa. E não é nem uma profissão regulamentada aqui. Então, isso era uma coisa que, quando eu dava aula na psicologia, eu falava para meus alunos, não reclamem, porque enquanto estudantes de psicologia profissionais, talvez a gente tenha aberto alguns espaços para que algumas coisas no mercado acontecessem, a gente tem que se posicionar. Lógico. Né? Perfeito. Então, assim, eu sempre fui muito crítica, por isso que as pessoas me perguntavam, tu não te incomoda? Eu não. Acho que o mercado separa. Na época que começou ali, era uma gritaria, né?
Todos eles tinham aquele estilo de gritar, e você consegue, você... É que é muito autoajuda, né? Nada contra a autoajuda. Aí é que tá. A psicologia, ela tem instrumento para tratar patologias que coach nunca vai ter. Acontece que é aventureiro, né, gente? Em todas as situações, em todos os cenários. E tem gente que se aventura. Segmento. E aquela história, todo dia sai de casa um bobo e um esperto. Se ele se contrair der negócio, vai dar ruim pra alguém. Né? Normalmente pro bobo. Então, assim, as pessoas querem, sempre falam, não tem milagre, é processo. Então, o coach não é uma profissão, é uma metodologia, assim como a mentoria é uma metodologia. A gente usa a titulação muito mais por uma questão didática e de mercado. Né? Mas qual é a tua profissão, de fato? Eu sou psicóloga, eu não atuo como psicóloga clínica. O meu papel é muito mais de mentora pela metodologia do meu trabalho. Fechou. E mais corporativo também. Isso, e mais corporativo, que dentro da psicologia seria o ramo organizacional. E aí, voltando, eu fui para lá, fiz a formação. E aí, assim, é um caminho sem fim, né? Essa questão do conhecimento. Sim. Metodologia de coach. Eu fiz Lego Serious Play. A Lego nos Estados Unidos também tem uma metodologia. Eu trabalho com a Lego Serious Play para ajudar planejamento estratégico. Aí tu vai buscar. Até porque, assim, eu trabalho com... Pensa, eu atendo uma mesma empresa desde 2014. Eu preciso ter coisa diferente para apresentar. Lógico. Até porque os desafios, se é uma empresa que está crescendo, são outros, né? Claro. A gente vai saindo de níveis de maturação e negócio e vai aumentando. Perfeito. E hoje tu atende somente grandes empresas, Letícia? Uma empresa com 6 colaboradores, 7 colaboradores, tu tem condição de atender ou já não é a tua área? Como é que funciona? Hoje eu falo assim, não é o tamanho, é o case em si. Entendi. Tá? Por exemplo... Problema. Qual que é o problema que tu tem? Isso. Posso te ajudar? Não posso. É isso. Isso, exatamente. Boa. Por exemplo, e até o nível de conversa, porque às vezes tem problemas que já são muito básicos que eu não trabalho mais. E por isso que eu falei, depende do case. Então, não é o tamanho, é o case. Se for, eu tenho 6 pessoas aqui, a gente tem um problema de comunicação, mas a gente já fez X, Y, Z, e a gente já tem um nível, assim, as pessoas têm um certo conhecimento aqui não. Faz sentido? A gente fala, tem que fazer sentido. Tem que fazer um briefing primeiro, para entender um pouco bem melhor do que realmente precisa aí. Até porque lá na empresa a gente tem uma coisa que a gente fala internamente, assim, cara, nem todo dinheiro vale a pena. Entendeu? Tem que ser dinheiro, mas é verdade. Tem que ter assim, uma coisa que brilhe o olho, que faça sentido. Nem todo dia. No começo não dá, né? Tu tem. É obrigado. No começo não é tu que escolhe. Exato. o trabalho que tu escolhe. É verdade. Tu tá criando repertório, eu falo, tu tem que ter um case. Cara, tem um case, tem uma história pra contar. Dessa história viram outras histórias, né? Então a gente precisa, por isso que eu falo, foi uma construção. Hoje a gente tá na empresa num lugar que foi muito suado pra ser conquistado. As pessoas olham e pensam que é da noite pro dia. Não, é um processo, né? E geralmente é assim. O pessoal olha só a casca. Só vê a casca. Não vê o que passou, o que foi. Tu falou, tem 10 anos de empresa, mas desde 2001 tá no negócio. É uma vida inteira. É bastante tempo, né? 2001, eu nasci em 93, 2001 eu não tinha 10 anos. Senhor. Era uma criança. Era um bebê, Bretinho. Deixa eu ver, eu tava quase... tava chegando no segundo grau. É melhor não fazer conta, gente. Deixa assim, pô. Existe um padrão? Tu lida com organização corporativa tanto do pessoal que é dono das empresas, que é proprietário, que é diretor, enfim, e tanto com funcionário. Existe um padrão de... Quase todas as empresas que eu cheguei tinham esse problema, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. A comunicação, que eu já falei, isso é fato. E vai ser em todos os níveis, vai ter. Porque a gente tem Como é que até na faz, nossa casa, cara? né? Eu acho que não resolve, né? Eu acho que tu vai melhorando, não? Isso. Boa. Eu sempre falo assim, tem problemas que a gente suaviza o impacto da interferência, não vai excluir. Que é um problema de gente, é nosso. É só em casa. Vocês vão ter problema de comunicação em casa? Puxa, direto? Um monte, né? Direto. E Uma vez assim, a Mariana comprou... Duas pizzas, não foi? Vocês dois pediram uma vez? Sério? No mesmo lugar ainda. Engraçado. Nós em casa. Engraçado que dois no mesmo lugar. Nós em casa, ela, não sei se quis fazer uma surpresa, que foi pedir uma pizza. E eu pedi uma pizza também. Daqui a pouco chegou, foi lá buscar. Não, mas não é pizza. Não, é Mariana pediu aqui pizza. Eu digo, pô, mas eu pedi também. Tu pediu também. Eu falei, realmente, a tua já tá vindo daqui a pouco. Putz! 2 pizzas. Então, tipo assim, não comunicou em casa, entendeu? Então tem em casa, tem no trabalho, Tem um parente da Carol que chamaram ele no número de celular. Oi, tudo bom? Tal. Ô pai, tá podendo falar e tal? Salve meu novo número aí e tal. Golpezinho aqui. Ô pai, tô fazendo investimento aqui e tal. Olha o que tu acha.
Vou comprar um consórcio e tal, já tá contemplado, bibibi e tal, é 8 mil. Tá, e o que tu quer, filho? E deu certo que na época o guri tinha saído da empresa dele, tava com dinheiro na mão da saída e tal. Cara, eu até ia comprar com o meu dinheiro da saída, mas aí eu não consegui. Como é que o cara sabia, né, cara? Não. Como é que o cara sabe, né? Se tu sai da empresa hoje, quem é perto de ti sabe. Ah, quem é próximo. Tem um monte de gente que sabe. Verdade. Tá, e daí? E eu não consegui fazer aqui. Tu faz o Pix pra mim, amanhã eu te dou, o saco eu te dou. Não, beleza. Uau. Fez o Pix, 8 mil. Bah. Ele tava na garagem, assim e tal, e o filho tava em cima. Na mesma casa. Deu 5 minutos, ele subiu. Ô filho, tu tem certeza que esse negócio do consórcio é uma boa? Ô guri, que consórcio, pai? Rapaz, não, se é comigo, eu me gelo. Daí eu já dou um ponto lá de cima num piso lá embaixo, assim, de testa. Que consórcio, filho? Consórcio, tu não pediu dinheiro agora? Não, eu não pedi nada. Tu me pediu agora, rapaz, agora eu pedi. Não, eu não pedi do teu novo número, não, pai. Eu não troquei furgueira agora. Mas estavam os dois na mesma casa. Putz. Tu já pensou? Não. Sai dali, vai lá e só confirma, né? A informação, não. Tu vê que a comunicação... Será que isso aqui não tá prejudicando um pouco o celular? Eu não acredito que seja prejudicial. Acho que é como a gente usa. Lembra da história do conforto? É confortável pra gente usar, né? Mas dependendo de como Eu tu e o Diego usa... que nós temos quase 2 anos. Mais de 2 anos ou quase 2 anos? Eu sou ruim pra data, né? Mais de 2 anos? Mais de 2. E tivemos poucos problemas no podcast de falta de comunicação, né? Poucos. Tivemos um problema, foi com o pessoal que operava, né? Antigamente. Que não era o nosso amigo Tiago Cazé, obviamente, né? Mas na parte de operação de áudio e tal, mas é... Aconteceu, já mando um WhatsApp pra ele na hora. Diego, é isso e aquilo, tal. Certinho, claro, como é, como foi, como falou, como disse, como foi essa... Porque é o seguinte, às vezes o cara assim, pode pensar assim, mas eu sou chato, né? Lembro, falo, repito e vou tal... Mas eu acho que é melhor tu pegar pelo excesso na parte de comunicação, de informação, de lembrar, do que não fazer. Que pela falta. Pela falta é pior, É que ou não? Eu falo que a gente peca no detalhe, de fato, porque dificilmente eu mando uma mensagem pra ele e eu pergunto, o que tu entendeu? Eu tô supondo que ele entendeu. O que tu entendeu? Gostei dessa frase aí. O cara entendeu outra coisa, ele tem outro significado para as coisas. Aquela minha, faz sentido pra ti? Exatamente. Porque às vezes o cara acha que tá arrasando e tal, mas tu entendeu que dizer faz sentido. E tem gente que não fala pra não... Por exemplo, assim, faz sentido pra ti, daí o cara não quer falar que não faz. O cara fala, faz. Mas não faz. Não, se o cara faz, eu sei que não faz. Se fala, faz, mas tem quem gente... tá do outro lado, não fez. Esse é um outro ponto de empresa, que falou, o que tem comunicação? Junto com comunicação, o que vem? Um tema que tá bem alto agora, que chama segurança psicológica, que tá muito vinculado à inovação. A galera que fica em silêncio, que não abre a boca, impede a empresa de crescer. Perfeito. Porque ele pode estar aqui e pensar assim, não vou perguntar isso, não vou falar isso porque, né? A gente tem medo de parecer que é incompetente, ou que não sabe, ou que é eu falo, o tanso do rolê. Ninguém quer, né? Entende? Então, assim, sim. Aí isso a gente fica faz quietinho, parece que o cara é sábio, né? Isso, a gente fica em silêncio, só que em silêncio ninguém progride. Então, tem um outro lance, que é o erro, que não é o erro intencional, mas o erro de quem fez alguma coisa. Porque se eu fiz uma comunicação errada e tu me devolveu o feedback, eu sei que eu errei, que tu não gostou de uma palavra que eu usei, eu posso aprender e fazer diferente. Claro, é normal. Aí tu começa a ficar chateado comigo, começa às vezes até a escantear o colega e tal, e as pessoas têm interdependência em empresa. Um setor precisa do outro. Claro. Comercial, financeiro, produção, logística, é um dependendo do outro, não tem como. Né? Exato. Então, assim, só que as pessoas ainda se comportam em algumas culturas muito aquela história eu tô no meu galinho, né? Esquece que tá na árvore, mas se pegar fogo lá embaixo, amigo, vai morrer queimado igual. Aconteceu comigo, eu estudei minha vida inteira em escola pública. Aqui no Antônio João, depois Salete Scott. E o meu terceirão... Vai trocar, vai sair daqui, né? Vamos fazer um campo de futebol ali. Não, viagem. Aí eu fui fazer o meu terceirão numa escola particular em Criciúma. Eu não tinha amigos lá. Eu não tenho dificuldade de fazer amigos, né? Tinha o meu primo que estudava na minha sala aqui, eu fui fazendo amizade, o pessoal de Sara e tal, que era no antigo Energia. Só que eu tinha vergonha de perguntar, e muitas coisas eu não entendia. No caso, quando o professor explicava? Eu não entendia. Para não ficar ruim, porque não. o pessoal tá... Pessoal, todo mundo entendeu aqui? E eu lá atrás, não entendi merda nenhuma. Agora, como é que eu vou perguntar? Não vou, né? Que é o medo, como é que eu vou perguntar? Se eu perguntar, imagina como é que vai ser. Não, dá zero pra ele! Eu assim, mas é burro, né? E eu não perguntava, então foi difícil pra caramba pra mim. Só que eu hoje, graças a Deus, eu fui lá pela circunstância.
Mas eu nunca fui assim. Aqui eu perguntava tudo. Sim. Só que lá eu já tava num ambiente que não era muito o meu, né? O pessoal tava Tava fora de casa. Claro, o pessoal desde o primeiro tá estudando junto e eu chegar aqui do nada, pai e tal. Mas esse teu exemplo é incrível, sabe por quê? Pensa alguém chegando num primeiro dia de empresa. O cara pode ser o fera do mercado. Cara, ser humano tem um negócio que todo mundo tem. A gente é um ser social. Então, assim, a primeira coisa que tu quer numa empresa é ser querido pelos outros. É ser inserido. A gente tem essa necessidade. Então, tu saiu de uma condição incluso, de uma né? escola, tu foi numa fase que a gente tem os nossos bandos, Imagina. que tudo é muito extremado, porque daí é muita vergonha, né? Muito. Tu, tipo, Tudo é muito. É, exato. Então, natural pela fase. No ambiente adulto, na empresa, alguns detalhes diferentes, mas no todo o que a gente quer é ser aceito. Então, se tu tá numa reunião e tu é escrachado pelo teu diretor porque tu deu uma opinião que é totalmente incoerente do que o cara achou, qual é a probabilidade de tu te calar das próximas vezes? Imagina, 100%. Gigante, eu falo. E quem é que paga a conta? É o CNPJ? Claro. Perfeito. Entende? Mas eu, graças a Deus, hoje eu não tenho dificuldade nenhuma. Se alguma coisa me incomoda, eu falo. Chico, sabe por quê? Se me incomodou, eu vou falar. A minha mulher também sabe disso. Incomodou, eu falo. Falo, mas de repente, talvez cuidar mal de falar isso. Eu me cuido muito. Tem que cuidar pra não cometer o sincericídio, né? Sincericídio, que é uma vez a minha esposa, eu te falei que ela é psicóloga, fez Tá faltando, inclusive, não tá fazendo mais. um conteúdo na rede social da época, quando ela era mais ativa, né, dona Mariana? Ela falou sobre sincericídio. O Chico fala até hoje, comenta, porque ele leu e tal. Então, é o cara ser sincero demais e acaba ofendendo as pessoas, né? Então, o cuidado como comunicar. Mas eu não tenho dificuldade. Se tem alguma coisa que eu tô achando que não tá legal, de repente tá certo, mas pra mim não tá legal, eu falo. Eu não fico guardado. Tem um cara que se chama David Rock, ele é uma referência em neurociência para líderes. E ele tem um acrônimo que ele usa em comunicação que se chama SEG. É sucinto, específico e generoso. Generoso, o sucinto específico, meio que a galera entende assim o conceito geral, né? Agora, o generoso não é de ser bonzinho, é de cuidar com as palavras, porque a gente tem o sistema límbico, que é o sistema emocional. Então, dependendo de como tu me falar, é ação-reação, né? A gente tem esse lado, assim, muito reativo. Claro. Então, alguns vão responder e outros vão se fechar. E aí eu peguei o exemplo para dizer o como é importante investir em relacionamento interpessoal na empresa. Por quê? Uma vez, lá veio meus artigos. Eu escrevi um artigo sobre a importância do relacionamento interpessoal dentro das empresas. Imagina, não é como é que é? Um por semana? É um por semana, desde 2016. Deve ter pouco artigo. Desde 2016. E aí, alguém da Eletrobras deu um gugão lá e achou esse artigo. E aí eu dei uma palestra por conta desse artigo no Dia Internacional da Amizade. E aí eu fui, claro, para fazer a palestra, eu fui estudar um pouco mais, né? Lógico. E aí, o que acontece? Olha que interessante. Quanto mais amigo a gente tem, mais a gente aciona um mecanismo de sentir menos dor física. Então, quanto mais amigo tu tem na tua vida, menos dor tu sente. Pensa isso no ambiente corporativo. Quanto mais amigo eu tenho, mais eu aumento o vínculo de confiança. E confiança está muito vinculada a engajamento. Por conta de todas as coisas que a gente falou antes. Então, eu falo, a gente peca nas coisas que são básicas do ser humano. Às vezes a gente quer muito fazer coisas robustas ou imitar grandes escritórios, né, do Google, com nananã. Cara, não faz nem arroz com feijão. Não adianta querer inventar moda, sabe? Faz o básico funciona muito bem com gente. E o básico é civilidade. Eu dou sempre o exemplo quando eu vou pegar meus filhos na escola. Tu vê alguém vindo lá, pois a pessoa baixa a cabeça para não te cumprimentar, que tem preguiça, né, social de cumprimentar. Tem muita gente assim. Isso aí é uma habilidade social, se chama civilidade, dá bom dia, as palavrinhas mágicas das crianças. O básico. Então, elevador. Tu entra no elevador. Elevador aqui, ó. A gente apresenta o programa na rádio no 12º andar. As pessoas entram com a gente no térreo. Meu Deus, que sofrimento. E nós vamos tocando. Assim, ó. Aham. Pra não olhar pra cara da gente. É loucura, né? Impressionante, cara. Mas eu gostei da tua frase. Quanto mais amigos a gente tem, menos dor a gente sente. E essa dor, tu fala dor física. Dor física. Quando a gente fala de pesquisa, a gente tá falando de dados que têm imagem de ressonância. Eu lembro que na época eu li esse artigo, então ele fazia uma comparação entre as imagens do cérebro que eram ativadas, que minimizavam dor física vinculada à quantidade de amigos. Outro dado importante. A pessoa está envelhecendo e ter amizade ajuda a manter memória, ajuda a manter cognição. Então, ajuda em algumas funções executivas, cognitivas do cérebro. E essa coisa da relação, que foi mudada, por isso aqui, que foi mudada durante a pandemia e que eu senti como um avanço, obviamente, né? Indiscutível, toda a tecnologia que veio, mas a gente sentiu muito. E
se a gente olhar para a adolescência, que é uma fase de muita produção de circuito neural e de amizade vinculada às outras pessoas, isso de alguma forma foi interrompido. Aí a gente fica, o que será que vai acontecer? Cara, eu não sei. Eles também vão aprender a se comportar num outro mundo que era diferente do que era antes. Então, às vezes, a gente também fica olhando muito como um problema, né? Ao invés de olhar como, não só como solução, mas como outras formas desconhecidas até aqui de se comportar. E tudo que é novo a gente fica assustado. Sim. Né? Tu falou que teve uma época ali que tinha bastante coach, e tu também estava entrando junto nessa profissão. Tem algumas... Coach não é profissão, né? Ela disse, né? Uhum. Coach é uma metodologia. Uma metodologia. Ah, metodologia, Isso. tá certo. Mas no Brasil é como se fosse profissão, como mas não se é, tá, fosse gente? Tá. Mas quais foram as frases, assim, que tu mais ouviu que tu disse assim, meu Deus, baboseira, assim, vamos dizer? Porque tem umas, né? Tem umas que o pessoal fala e tu diz assim, tem muita coisa que... A minha esposa, ela é meio avessa, né? Essa parada, assim, desse tipo de coach, assim, né? Vamos lá! Acredite, você... Se você perder o ônibus, construa o seu ônibus. Pode ser que agora as pessoas até me xinguem em pensamento, que eu vou falar. É tipo assim, tem uma frase que é, você pode ser tudo o que você quiser. Mentira, não pode. É lógico que não. Mas, e aí... mas o que é... Mas é isso que é vendido, Deus. né? Pois é, cara. Mas aí, claro, pra quem porque compra? Isso vai causar se ela quem é carente emocionalmente compra essas coisas. Isso, exatamente. E aí vai causar pra ela um problema gravíssimo lá na frente. Porque ela vai achar realmente que se ela não conseguiu ser o que ela queria ser, ou que tu pode ser, não conseguir, o problema é comigo. Aí começa a criar um monte de problema. É que nem o lance, eu trabalho com happiness skills, competências específicas de felicidade interna bruta, que é uma forma que a gente mensura desenvolvimento socioeconômico além de PIB, com FIB, né, com questões socioemocionais. Então, que nem é o lance da felicidade, né? Essa coisa meio tóxica mesmo. De, todo mundo tem que estar feliz, todo mundo tem que estar satisfeito, todo mundo tem que estar incrível, todo mundo tem que ser... Aí a rede social faz muito isso. Quer ver quando eu vejo esses gurus mesmo, sabe? E eles têm um padrão, eles postam foto na frente de um carrão, sim, ou no avião, aquela coisa tudo. Que deu o cara, olha, uau, eu vou ter isso. O relógio não tal, tô dizendo que o cara não tem, eu, não conheço a vida dos outros. Mas a gente vende a receita do bolo pronto e em comportamento humano isso não existe. É o padre que vê, não existe. Não existe. Não acredita. Não tem como, né? Não acredita. Então, assim, tem essas coisas que são balelas. E quando eu falo dessa coisa de você não pode ser o que você quiser, eu trabalho com a metodologia da Gallup. A Gallup é a maior consultoria do mundo em dados de desenvolvimento organizacional. Essas pesquisas que a gente vê, 13% do brasileiro não tem engajamento. É dado de Gallup, geralmente. E eu fiz a formação de talentos da Gallup. O que a gente estuda em talento? Se eu mensurar o talento de vocês, e a gente faz isso por meio de uma avaliação, cara, a probabilidade de eu encontrar outra pessoa igual a ti, com a sequência de talentos, é 1 em cada 33 milhões de pessoas no mundo. Nossa. Tem noção como não dá pra olhar pro lado? Esse é o problema do ser humano. Ao invés de olhar pro que ele tem de bom e querer ser melhor do que ele já foi, aí a Letícia ontem, eu tenho um talento que chama ideativo. Então, assim, pra mim, eu tô sempre pensando em coisa... eu falo, às vezes fico cansada de tanto que pensa. Agora, dependendo de como eu uso, eu posso usar ele equivocadamente. Ou quem tem comunicação pode ficar a gente fala, o linguarudo fala demais, todo o excesso. Então, se você não usa nem o que você tem de bom a teu favor, isso pode pecar contra você na tua vida e na tua carreira. Então, o primeiro ponto é você saber dizer quem você é. As pessoas não sabem. Isso tem a ver com neurociência. Por quê? Como é que a gente muda comportamento? Cara, por modulação cerebral, por neuroplasticidade. O cérebro é neuroplástico, ele tem movimento ao longo da nossa vida, ele se altera. Então, se tu não sabe nem quem tu é, quem tu quer ser, é uma coisa meio óbvia que não vai ter progressão. Aí tu olha pro colega do lado e pensa, puta, mas esse cara aí nasceu pra lua. Não nasceu não. Ele tá olhando pro dele, tá fazendo dele. Né? É claro que tem pessoas que sim, têm boas conexões, estavam preparadas, tudo ajuda. Né? Então, assim, aí a gente tem que ser crítico, aquela história. Com quem que tu anda? Que propósito tem as pessoas? Aquela história das pessoas que a gente convive, é claro que a gente é impactado. Se fosse assim, filho não modelava comportamento de pai e mãe. É normal. Não, se começar a andar com carioca, daqui a pouco tá falando, puxando sotaque. Como é que fala o desenho aquele? Qual? A Peppa Pig? É. Meu filho fala. Agora ele tá falando, tem alguém na sala dele, certo, que vai pro castigo. E ele fala assim, vai pro Tatilgo. Tatilgo. É, porque a Peppa Pig é carioca, né? E aí vai pegando,
Papai levado. Fala direto, com ela fala pro papai dela, papai levado. Papai levado. Aí tu vê aí a criança, ele tá falando Claro. isso aí, levado. Mas eu acho que quanto mais, tu falou, né, as oportunidades aparecerem, da questão de ser bem relacionado e tal, mas tu tem que estar preparado também, porque a vida e mexe pode chegar a oportunidade e tu não tá, Sempre. aí passou, aí já era. Sempre falar a junção ideal, né? Tu tá preparado e ter uma baita oportunidade, que foi o que aconteceu na minha carreira. Eu sou muito grata, eu falo, nada é só a gente que faz. Então, esses contatos que eu consegui, né, em grandes empresas vieram também de parceiros que foram estratégicos para eu chegar em cases que talvez sozinho eu não conseguisse. Porque é muita gente, e tem muita gente que tem um baita de um trabalho, que tecnicamente é bom. Então, assim, se você tem alguns relacionamentos que te ajudam, tu aproveita, obviamente, e se manter é outra história. Né? É difícil Aí vem se o lance manter. da preparação, de fato, da entrega. Empresa não tem conversa. Ou tu entrega resultado ou tu não vai ficar. Né? Então as pessoas romantizam, falam, sempre tem essa polaridade, né, do empregador ser o vilão, empregado a vítima. É verdade que todo colaborador, todo funcionário não gosta do chefe? Acho que depende muito do chefe. Né? Tem gente que está comigo há 13 anos, desde a informalidade da consultoria. E tem gente que não ficou, certo? Não gosta. Com certeza tem gente Eu que vi não gosta, recentemente, né? o cara falou, cara, não adianta. O funcionário não gosta do patrão. Não, eu acho que depende muito de como é o patrão, assim Claro. como tem patrão que não gosta do liderado. Sim, Eu tenho a consultoria, eu tenho uma Tem franquia esposa que também. não gosta do marido? Aí, tu imagina Aí o patrão complicou. que dorme com funcionário. Pô, Alguns, tá né? louco, Alguns cara. tem uns que se dormem. Mas tu imagina... Tem esposa que tá casada e não gosta do cara? Vive falando pras amigas, falando, se me apertar, eu falo o nome também. Tô brincando. Agora o WhatsApp vai bombar. Não. Pelo amor de Deus, Chico, não fala nada. Então Eita, até me perdi agora. Então, voltando, perdi. Perdeu Perdi aqui o fio da minha piada dele. Não, do patrão e do funcionário que não gosta. Volta. Com certeza, né? É fato, porque, de novo, pela ausência de autoconhecimento, tem pessoas que se vitimizam. Elas não conseguem perceber que elas também não fazem por merecer. Daí o que elas falam? Que o chefe que é ruim, que a empresa que é ruim. Aí esse cara, eu falo, ele só vai, é o funcionário pipoca. Ele só vai pulando de CNPJ em CNPJ. Alguns vão se dar conta ao longo da vida. Outros vão não. passar a vida inteira achando que são Outros não. injustiçados, se vitimizando. Sabe que o João J fala que tem dois tipos de pessoas que sempre vão ser medíocres? Que é aquele que não faz o que lhe é pedido e aquele que só faz o que lhe é pedido. Verdade. E ele fala sobre isso, cara, é fazer um pouco a mais. É um pouquinho a mais. Cara, tu pode ver, o Diego tem empresa e eu já fiquei aí, liderei a pizzaria do meu cunhado por um tempo, hoje gerencio alguns corretores. Aquele cara que faz um... Cara, eu jogo... Tem gente que eu sei que joga a bola que eu posso jogar no cara. Eu digo, esse aqui ele vai matar no peito e vai fazer um golaço. Tem coisa que eu nem preciso pedir. O cara já vai lá, fez, resolveu, pegou o documento, foi lá. Tá. É isso aí. E já tem gente que eu sei que... Não dá. E Não tem dá, mais não um vou. ponto. É por isso que também nem todo mundo serve para ser líder. Já começa assim. Esses tempos eu estava numa empresa, fiquei 3 meses preparando um time que ia ser, possivelmente, aproveitar oportunidades de gestão. E eu comecei falando, estão preparados para frustrar as pessoas não gostarem de vocês? É a tua pergunta. Né? Porque assim, tu tem que ser justo, tu tem que ser transparente. Mas não são filhos, né? Então, Exatamente. e até filho a gente frustra, né? O meu filho adolescente lá pede às vezes quando não dá. Não, é não, é não. Não dá. Tem que ter fundamento do não, explicação, Por que mas que não não vai tem agradar não? todo mundo, porque as pessoas não entendem, por vezes, o processo que elas não viveram. A experimentação, até o dia que elas sentam na cadeira de líder. E elas começam a ver que, opa, eu falo, quer liderar? Esteja preparado para abrir um Kinder Ovo todo dia. Nem sempre a surpresinha vai ser boa. É verdade. Eu já tive, não falo desprazer, mas é do ofício de ter que demitir funcionário. E não vou dizer que eu não tenho dificuldade, porque é sempre um momento chato, né? Sim. Mas a pergunta que eu sempre me faço, mas isso vai ser importante para a empresa? Qual é a prioridade aqui? Não é a empresa? Tem que ser feito, estou convencido, então tem que ser feito. Então eu vou fazer. Porque daí tu faz convicto do que estás fazendo. Né? Não fica naquela da dúvida, né? Sim, a gente, em termos humanos, a gente sente que, de fato, é uma comunicação ruim de ser dada. Não é uma boa notícia, né? Pô, o cara vai perder o emprego. E a gente precisa entender que
Quando a gente fala de perder emprego, a gente está falando de identidade laboral. Quando a gente fala de pesquisa, por exemplo, de mensuração de luto, perder o emprego, tem pesquisas em economia que mostram que a dor dura mais tempo do que, às vezes, perder pessoas que são próximas a gente. Por quê? Porque a gente passa muito tempo da nossa vida construindo a nossa identidade laboral. Olha, a gente adulto. Cara, tô desde 2001 e eu vou ficar, sei lá, até eu tiver saúde mental e física para produzir. Eu não sei quando que isso vai acabar. Tu vai ficar ali. Então, tu passa muito tempo tendo experiência, sendo conhecido. Às vezes, teu sobrenome passa a ser, né? O sobrenome do CNPJ. Ah, é o Chico da não sei o que lá. É a Letícia da... Tu nem tem mais teu sobrenome, pessoal. Então, são coisas muito fortes. São coisas que não podem ser negligenciadas. E tem gente que brinca de fazer carreira, né? Então, assim, não dá. Tem gente que negocia com medo, com preguiça a todo momento, não faz o que precisa ser feito e depois vai dizer que a culpa é de quem? Por isso que eu falo que é creche para adulto. A gente tem que ser adulto e como adulto a gente tem que se responsabilizar. Ah, tu já fez um monte de problema na tua empresa? Já. Tive que pagar a conta. É assim que a gente resolve. Aí tu aprende ou tu repete. Como é que faz o pessoal, esses grandes cases, que é algo de alguns tu atende também, eles procuram por quê? Qual é a principal queixa deles? Porque são cases de sucesso e são empresas que, teoricamente, estão voando. E não teria, assim, olhando de fora, quem não está no processo lá deles, lá dentro, olhando de fora vai dizer, isso aí não... Tá tudo certo. Uhum. Não necessariamente. Claro que por uma questão ética não dá para comentar, assim, muitas coisas, mas sim. Quando a gente fala de empresas muito grandes, a gente precisa entender que tem um excesso de burocratização. Que é difícil tu conhecer profundamente cada pessoa, porque é muita gente. E, às vezes, o modelo não é um modelo de capitalismo consciente. É um modelo onde o maior vai esmagar o menor. Entende? Então, acontecem muitas coisas. Talvez por isso, em grandes empresas, a questão da saúde mental esteja tão em evidência. Porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo mais estressado, já está sendo, se eu não me engano, o terceiro no ranking de afastamento por burnout. Gente, burnout não vem de outro problema. Eu tive uma colaboradora que ela se afastou por Burnout é por quê? Por ansiedade? Burnout é uma doença laboral. Ela vem... Em 2007 foi o tema do meu trabalho de conclusão de curso. Em 2007 já? Uhum. Olha só, antecipada. Eu estudei, fiz... Naquela época só tinha pesquisa, porque o burnout ele foi identificado nos cuidadores. Então, médicos, enfermeiros, né? Que é assim... O queimar-se... Falei para não comer o docinho lá no programa da vez, né? Agora tá com a lactose aí, ó. Então, assim, o burnout é quando a pessoa... Tem alguns estágios especificamente, mas é uma doença que vem do trabalho. Um esgotamento para além do estresse. Na época eu fiz no Corpo de Bombeiros. Fiz a pesquisa no Corpo de Bombeiros, porque são cuidadores. Mas hoje a gente sabe que não é só mais empresa especificamente da área da saúde... É geral. É estresse no trabalho ou porque a pessoa não descansa? Porque às vezes é uma pessoa que trabalha 8 horas, daí com o tempo que tem livre, faz isso, faz aquilo, vai dar uma volta, fica no celular, ou não dorme. Não, vinculado ao trabalho. Né? Então, às vezes... tem bastante hoje, né? Hoje em dia bastante. Tem bastante. Por isso que a gente tem cada vez mais visto a gente ouvir falar sobre, principalmente os grandes cases, trazendo o tema. A Ambev não teve o primeiro cargo de diretora de saúde mental? Foi a primeira empresa que trouxe. Para né? evitar essas coisas. Ou seja, ou para evitar, ou para minimizar o impacto do que já existia lá. Eu também não sei profundamente. Aí, nesses casos, a pessoa faz o quê? Fica em casa? Aí afastada, né? Vai fazer tratamento. Ou com um psiquiatra, em parceria com um psicólogo, talvez terapia ocupacional. Depois aí volta mais devagarinho. À medida que vai receber a alta do profissional que vai fazer não só o diagnóstico. Por exemplo, um dia eu recebi um executivo que chegou para mim e falou, eu tenho burnout. Eu falei, mas você foi diagnosticado? Não, eu acho que eu tenho. Os sintomas. Acho que eu tenho. A coisa da internet. Sim. E aí eu usei o inventário, o cara não tinha burnout. Entendeu? Ele tinha alguns sintomas, porque em doença, quando a gente fala de saúde mental, gente, existe hoje uma vulgarização de diagnóstico. Né? Quando a gente fala de TDAH, quando a gente fala de outras questões, que eu não vou entrar porque eu não sou especialista nisso, mas existe uma vulgarização de diagnóstico, até porque existem interesses de indústrias químicas, né, que se tenham. Então, todo cuidado é pouco. Quando a gente tem essas questões que começam a ficar muito evidentes, eu não estou dizendo que o problema não existe, é óbvio que ele existe. Existe por questões básicas. Uma liderança, às vezes, que é injusta, uma falta de equidade,
uma falta de eu poder minimamente falar, trazer à tona o que eu penso, eu sou tolhida a todo momento. Muita pressão. Pressão, cobrança excessiva. Na metalúrgica aqui da cidade, aqui sim. tu piscava o olho, o encarregado saía debaixo do pallet. Vamos, cabeça! Ô, Dizia, o que é Deus, isso, cara. gente? Sai da onde, Satanás? E a vida pessoal do colaborador nas redes sociais, comportamento dele, afeta na questão de trabalho? A empresa fica ligada nisso também? Isso é importante para a empresa ou não? Eu penso que depende muito de empresa, mas eu já atendi empresas que sim, dependendo do comportamento, olham, pensam por conta do que a gente falou antes. Ah, não é o Chicão, é o Chicão da metalúrgica tal. Tá, e aí eu tenho uma empresa que eu não quero que o cara, sei lá, faça... Ele tem algum tipo de preconceito, ele vai lá e declara isso. Poxa, mas o cara tá na minha empresa tem outra bandeira. Tem um choque, né? Então, algumas empresas olham sim, inclusive em processo seletivo. Né? Já aconteceu, eu tava numa empresa uma vez faz muito tempo, fazer processo seletivo, e eu não sei o que foi perguntado, e a candidata falou que não fazia tal coisa. Ela só saiu, foi aberto o Facebook, era totalmente incoerente com o que ela tinha falado ali. Então, assim... Mas às vezes nem pelo jeito da pessoa, mas por ter mentido, né? Exato, e esse é um ponto. Gente, não mintam, porque você não vai sustentar uma mentira por muito tempo. E outra coisa, tenta surpreender. Falo 3 idiomas fluentes, inglês, espanhol. Chegou Só lá, sabe o Nice to Meet. The Books on the Table e paramos por ali. Então tem que tomar um cuidado realmente, né? Então, porque eu percebo que tem muita gente, não dá... Meu funcionário, não, é bom tudo, mas olha aí, final de semana é cachaçada, é coisa, aí não... E daí eu já conversei com vários amigos que têm negócio, e isso incomoda muito eles. E assim, né, gente? Aí, hoje em dia, tudo também... É um Big Brother, né? E tudo... Se tu querer, né? E eu falo assim, empresa é aquário, né? Todo mundo vê, é visto, então eu acho que pensar que existe uma imagem profissional que precisa ser zelada, aí tem gente que fala, mas é minha vida pessoal... Ok, mas parte da tua vida pessoal acontece 8 horas dentro de um CNPJ de alguém que te deu uma oportunidade. Perfeito. E não é nem só a vida profissional ali prejudicar na empresa aqui. Eu tava pensando ontem quando eu conheci a Carol. Eu disse, cara, eu tive que me vender. Tu tem que se vender. E tu tá se vendendo em todo momento. Tu tá no mercado, tá se vendendo. Tu tá numa festa, tá se vendendo. Tem sempre alguém te comprando. Se as pessoas não comprarem uma imagem legal de ti, daqui a pouco as portas estão fechadas em todo lugar. Tu chega lá, isso aí eu... Né? Pessoal, começa a criar uma imagem negativa, né? Ruim. E isso pode ser prejudicial em todos os campos, né? No negócio e infinitamente em qualquer outra área, né? Tu lê muito? Leio. Tu é a mulher dos artigos, do estudo, mas tu lê bastante. Qual é o livro assim? Mas tu sabe que os meus artigos, eles não são científicos. Como é que eu faço o artigo? A gente tá conversando aqui. Tu aborda um assunto. Se vocês falarem um negócio que der um insight, é isso. Vai ser sobre isso. Semana passada eu escrevi Nem Toda Herança é Boa. Que alguém me falou um negócio de herança de comportamento. Pô, faço um negócio que meu pai faz. Eu falei, cara, nem toda herança é boa, né? Aí eu falei, puta, eu vou escrever sobre isso. Boa. Então eu vou pegando escutas, né? E eu recebo bastante feedback no LinkedIn, no privado, de pessoas que eu leio, porque faz sentido que eu falo de coisas que eu escuto. Então, assim, a gente não é muito diferente. Né? Não. Exatamente. Os problemas são semelhantes, as dores e tudo mais. Mas eu leio bastante. Qual o livro que tu... Assim, que nesse tu mais... momento... falando de comunicação, de todos. Tá, de todos não dá, mas vamos por Tá. Vai, comunicação. Comunicação, não diga aos outros o que fazer, ensine-os a pensar. Cara, muito bom. Do David Rock. Ali ele vai explicar, inclusive, como é que eu sei reconhecer, por exemplo, quando uma pessoa está tendo um insight. A gente tem o cérebro químico e o cérebro elétrico. O cérebro elétrico tem onda elétrica que, inclusive, impacta diretamente no movimento da nossa face. Geralmente assim, sabe, né? É verdade. Então, ele traz muita explicação científica sobre comunicação e ali ele fala de um estilo de feedback que é o que eu ensino, por exemplo, para os meus mentorados, que é um estilo baseado em neurociência. Então, eu gosto muito das escritas dele. Quando a gente fala de comportamento organizacional de uma maneira geral... tem aquele do Ray Dalio, Princípios. Princípios do Ray Dalio. Legal, gosto. Quando a gente fala de comportamento também, Timothy Galloway, The Inner Game of Work, o jogo interior do trabalho. Como é que é? Eu tô anotando aqui, eu sabe que eu vou ler tudo, né? Como é que é o nome? The Inner Game of Work. Sabe escrever sempre, gente? Sei. The Winner? Winner de vitória? Trovão. The Winner Game? O jogo interior.
Tu não vai fazer igual nosso amigo Zé Carlos, né? Off o quê? Off work. É porque esse é o título é em inglês, mas o livro é em português. Entendi. O Jogo Interior do Sim, Trabalho. sim. É a capa vermelha, tá? Do Timothy Gallen. Eu tinha um amigo, nós temos um amigo em comum nosso, só para não perder o fio da meada. Ele foi, ele foi motorista, o Zezéu, foi motorista do candidato a prefeito aqui, o Gentil, grande amigo nosso também. E ele não sabe escrever. E aí ele não chega uma noite e quando vai a eleição o pessoal pede muita coisa, né? Pedido direto, né? Uhum. Cara, esse cara aqui, cara aqui. Aí chegou, no primeiro dia o Gentil olhou a folha. Ué, não tá assinada essa cara? Não tá assinada. O dia inteiro, um monte de gente, não notou nada. Ah, não tem, prefeito. Tá, o que é isso aqui? Uma foto de uma camiseta, uma bola de futebol e uma santa. Não, é que lá no bairro Nossa Senhora de Fátima pediram um jogo de camisa pro campeonato de futebol. Então é igual o Rice Lag lá, galera. Do cara do jeito do cara, entendeu? Ó, mas não deixa de ser um problema de comunicação. Ele resolveu o problema dele, né? Ó, não sei escrever aqui, mas eu vou... Pronto, passou a mensagem. Passou a mensagem, exatamente. Cada Passou um do seu mensagem, jeito. O importante é passar a mensagem, né? Com certeza. Não é a tua área, a parte mais... essa parte pessoal mais corporativa, empresarial, assim que tu é mentora e educadora, né? Mas recentemente, agora, final de semana, bombou aí, tudo quanto é site de notícia, a declaração do Thiago Leifert, não sei se tu visse no Flow, né? Que ele disse que casais que publicam muito fotos juntos e com muita constância tende a... Como é que ele falou? Não é? Tendem a ou se separar ou tendem a não ser tão felizes como aparentam ser. Tu tens alguma opinião sobre isso? Eu não sei se tem, porque assim, é uma percepção dele, possivelmente. Não sei de onde é que ele tirou esse dado, Sim, né? sim, da cabeça dele. Não, a percepção dele, a opinião dele. Conforme Talvez faça sentido. Os grupos que ele... Talvez faça sentido naquilo que a gente falou. Tipo assim, quando eu vejo os gurus, que é isso que eu vejo, meu Deus, que vida perfeita, né? É isso aí, que essa parece gente, que não brigam, os casais. nossa, essa gente tá sempre bonita, eles se amam. São felizes todos os dias juntos. E aí tu olha pra tua casa e pensa, ué, eu sou um ET, né? Tem alguma coisa errada, Nasci porque no aqui não é planeta assim. Exato. Aqui não é assim. Exato. Então, assim, existe uma incoerência entre aquilo que a gente quer mostrar, que tem a ver com o desejo de ser, do que se é de verdade. Uhum. Né? Então, eu falo que a gente precisa ter integridade. Essa é uma característica de bons líderes. Cara, tu tem que falar e fazer. Nem que seja o mínimo, mas aquilo tu faz. Um dia eu tava dando entrevista numa rádio, uma pessoa me perguntou se tudo que eu ensinava eu usava. Eu falei, óbvio que não. Da minha vida ser perfeita, né? Eu sou cheia de problemas também. Então, assim, às vezes acontece de usar técnicas. Por exemplo, eu tenho um filho adolescente, eu uso algumas técnicas de comunicação não violenta com ele, porque às vezes eu tenho vontade de ser violenta com ele. Ele é um adolescente. Uhum. E adolescente acha que é o dono do mundo. Vai dar Então, às vezes é aquela coisa... aquela... Nossa, tem Te dias que eu arranca. penso, meu 46. Deus. Azaleia, bem aqui na parte de trás aqui. Bem na paleta. Aí a mamãe lembra que a mamãe é psicóloga, Bah. respira fundo, vamos, né? Mas Um assim, autocontrole, né? nem sempre, né, gente? Já Não levasse, existe Casinha? Eu isso. vi que tu ris e levasse com a Azaleia, Nunca? Isso aí foi criado em casa com carpinho no chão. Eu já apanhei de cinta. Já apanhaste de cinta, não? Que fica dos lados, Meu. chega a sair sangue assim do lado, assim. Agora, Rapaz. tu falou em cinto, eu lembrei de uma história bem rapidinho. Meu pai um dia falou assim, eu era o terror da escola, né? Uhum. Tanto é que eu tô... Esse livro tá saindo agora, o Desconforto Calculado, mas o Demita Antes de Ser Demitido é o próximo. Demita-se antes de ser Demita demitido. Antes de Ser Demitido. Isso eu já tem Demita. palestra. Demita... Rapaz, eu vou dizer, eu já demiti cliente, que coisa boa que é. É. É Jesus. libertador, né? Rapaz, dá vontade de comprar uma caixa de foguete no pavê e sair atirando. do alívio que é, da coisa boa que é, ai meu Deus, graças Sim. a Deus, Senhor. Mas a demissão que eu falo é de comportamento, Sim, claro. porque eu vou só dar um spoilerzinho, mas eu fui demitida da escola, né? E aí meu pai pegou e falou Expulsaram. assim... O que acontece? Que ano que era? Primeiro ano de segundo grau. Não, mas que 2000 Não, a o quê? pergunta é, por que tu foi estudar em Floripa? Por isso. Que meu pai chegou e falou assim pra mim, tu acha que tu vai apanhar, né? Que era convidado a se retirar, depois mudou, não podia mais expulsar. Era Eu convidado a se vou retirar. fazer muito pior. Tá, o que pode ser pior? Tu vai embora de casa. Tu vai estudar na escola mais difícil do estado e quando se formar eu quero meu dinheiro de volta. E foi isso que ele fez. Tá brincando. Foi. Eu tinha 15 anos, eu lembro do dia que meu pai deu ré, falou assim, olha pra tua casa, se despede que tá saindo pra nunca mais voltar. E eu nunca mais voltei a morar em casa. Eu saí com 15 Palavra anos. tem poder mesmo, né? E eu falo assim, mas esse é o papel de grandes mentores. Ele sabia da capacidade que eu tinha. Mas se eu ficasse no mesmo lugar, talvez eu não teria a história que eu tive depois. Deve ter doído pra caramba, porque eu sou mãe e imagino... Mas e tu foi morar onde lá?
Não, fui morar no apartamento. Nenhum problema, tudo certo. Mas sozinha? Eu e minha irmã mais velha. Ah. Aí ela foi fazer o terceirão e eu fui fazer o primeiro ano de segundo grau lá. Estudei no colégio de padre lá e tudo certo depois, tudo certo, né? Sim, sim. É a mesma coisa, o adolescente que vai... Mas eu lembrei da história da sua porque ele falou assim, vai lá e escolhe a cinta que tu quer apanhar. E eu fui lá e peguei a de tecido, óbvio. Claro, inteligente. Eu não tive escolha, foi a de couro mesmo. Aí eu peguei, meu pai chegou e começou a rir. Ele, tu não vale nada. Falei, dessa é a opção, escolhi aqui, ao menos eu sofrer, né? Boa, essa é boa, muito boa. Letícia, o pessoal que quer te acompanhar, tal, já botou aí, Cazê? Já deixou o Instagram? O diretor, ele é demais ali. Eu vejo que tu bota bastante conteúdo ali, né? Tu discorre, tem vídeo, tem material em layout e tal. Qual é o teu propósito com o Instagram? Realmente é passar um pouco desse teu conhecimento ali? Isso, passar para o pessoal, né? O que a gente faz, porque eu acho que às vezes pode ser que para algumas pessoas não fique tão claro. Então, todos os dias a gente posta conteúdo, que eu falei, eu venho do conhecimento, então o que a gente faz ali, lá no LinkedIn também, que é o Letícia Zanini. A gente tem um canal no YouTube que, confesso, está bem parado, né? Mas é o Letícia Zanini, em breve a gente vai retomar, tem alguns projetos. Esse é o ano de 10 anos da empresa, então, Boa. Se o cronograma, né, der tudo certo, a gente lança o livro esse ano. Eu já tenho capítulos e livros, mas não um livro só meu. Então, quem quiser acompanhar, seguir no Instagram, porque lá a gente é mais ativo de fato, né? @LeticiaZanini Hoje tu mora aqui em Criciúma. Hoje eu moro em Criciúma. Eu falo, minha base é aqui, né? Mas eu fico viajando, tipo, primeiro semestre eu morei de domingo a quinta em Itapema, atendi empresa lá. Vai, volta. Semana que vem eu vou para o Paraná. Então, palestra lá. Então, é uma vida bem dinâmica. Que bom, né? Já pensou em ter um podcast? Tu leva jeito, tá? Sim, a gente, na verdade... Olha aí, ó. Dando spoiler. Nós gostamos. Tu tem que contar coisa nova pra nós aqui. Como uma diz coisa... o Alfredo Lima, olho bom. Tem olho bom, tem olho bom. Leva Claro, jeito. imagina. Eu gosto de falar, porque faço isso, né? Palestra, Sim, né? é o que a minha atividade. Tive um tempo, 2 rádios, e tô numa terceira esse ano aqui em Criciúma, então eu gosto de falar e eu gosto de conteúdo de podcast, o que a gente consegue extrair daqui, Imagina. né? Espetacular. Então a gente vai fazer uma temporada especial de 10 anos. Você o quê? 10 episódios? Possivelmente, porque era pra ser 10, eu fiz uma lista, tá com 15. Faz 20, 2 vezes Faz 10. o seguinte, faz 10 meses, um por semana, 40. Aí a gente vai fazer uma temporada, vai ver, até por conta da agenda, né? Claro. Mas enfim, é uma ideia. Tem coisa especial vindo por aí. Legal. Tem coisa bacana. Legal. Letícia, muito bom te receber aqui, bater um papo contigo. Eu já sabia que o assunto ia ser bom, que o papo ia ser gostoso de acompanhar, passou voando. Te agradecer demais e parabéns pela tua trajetória e pelos 10 anos de empresa. Obrigada, eu que agradeço. Posso voltar aqui, que vai ser um grande prazer. Um monte de coisa pipocando na cabeça que tinha que falar, não deu tempo. Imagina. Já vamos marcar Como é que a volta, uma das tuas virtudes é qual? Ideativo. Ideativo. Entendeu? Quero falar de talentos e de felicidade Olha aí, com nós vocês. vamos marcar a próxima. Vamos fazer um próxima especial. data. Vamos fazer um especial. Não pode demorar muito. Não. Como diz amigo meu, com coisa pra fazer não se combina muito longe, não. Tem que ser coisa meia rápida aqui. Senão fica igual um meme do Instagram que é assim, a gente vai se ver, vamos se ver. Daí o cara, não, então eu pego a agenda. Não. Tu não tá entendendo a regra. A gente só fala que vai se ver, mas a gente não se vê. Vou ver e te ligo. Tipo assim, não, beleza, depois nós conversamos. Nunca mais. Nunca mais. Depois nós conversamos, é a mesma coisa que diz, não, deixa quieto. Quando der, deu. Valeu, Tiagão. Obrigado, meu pretinho. Tamo junto, 122. Viesse combinando com a convidada hoje no paleta, né, Preto? A mesma paleta de cores, né? Meu menino Nubank. Tá de focos agora, né? Tá Agora acabou. Se nem troca mais marcha, que não bom, faz né? nada. Esse menino, tu lembra como é que A ele favela era? venceu, né? Barbaridade. Fusca Jacaré. Barbaridade. 30 quilos de calça molhada, agora está aí gordinho, rosado de fotos. Meu Deus, é bom, né? Tupetão pra fora da janela, ele bota. Fusca só incomodava, tinha uma grade em cima. Rapaz, quando ele se livrou, fiquei mais feliz do que ele. Meu Deus, aquele Fusca não tinha como. Valeu, gente. Brigadão. Falando mais uma vez, reforçando, tá aqui no canto. Código da WSBet.io, tá vendo que eu tô aqui, ó, Invisalign. Eu tô com o Invisalign da Volare. Dá pra ver. Não, tu tá usando religiosamente. 2024 é o outro tipo de projeto. Como a Letícia falou, tem que ter um planejamento, um acompanhamento. Não dá pra simplesmente fazer... Eu já tirei tudo, né? O Chicão já Só tá... tem que arrumar aqui o Yuri Alberto e o Roger Guedes aqui que estão meio coisados. Fechou, Pretinho? Tá entregue? Tá entregue. Coisa linda, bom. Do jeito que eu gosto, né? Do jeito que a gente gosta, né? Conversa boa, papo gostoso. Já bem anotei leve. 3. Próxima vez que ela vier, eu já vou ter lido um deles. Nós vamos falar Sem sobre dúvida. esse livro. Olha aí. Que bacana. Tá bom, gente?
Um beijo no coração, semana que vem a gente está de volta. Baixe agora o Amigo Giasse e comece a aproveitar. Viu como é fácil? Amigo Giasse. Grandes amigos merecem grandes vantagens.